dizem que agora acabou, que agora descobriram toda a verdade sobre as questões financeiras dentro do casamento da Ana Hickman e que agora, né, o Alexandre Correia vai poder processar a Ana Hickman e muitas mais pessoas que andaram falando coisas sobre ele que não era verdade. Olha, esse caso aqui, né, que a gente está falando especificamente é do divórcio da Ana Hickman, que eles começaram esse problema, não é, uma briga lá no mês de novembro e culminou na separação dos dois. E dentro dessa separação ela foi acusando e foi falando que ele tinha feito tantas coisas, depois foi colocando outras pessoas no meio, colocou uma funcionária que agora é ex-funcionária, que também já está movendo processo contra ela, junto com mais outro, um grupo de funcionários também, porque ela colocou essa funcionária, mais vários outros funcionários no meio. E agora, nas investigações, surgiu, né, nas investigações, não é que ela falou, não, que a Ana falou, não, é as investigações que levaram a um advogado com vários outros advogados juntos dele, que deram um golpe no casal, nos dois. Então, não foi o Alexandre que fez todas aquelas coisas, e sim esse advogado que deu o golpe nos dois, que é o que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Então, já fica com a gente, já curte agora esse vídeo para você nos ajudar, para que essa mensagem seja impulsionada, seja levada para frente. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, a gente te convida a vir estar com a gente, porque nós aqui damos uma vertente cristã, né? Falamos dentro da palavra de Deus e trazemos esses assuntos para a gente poder aprender e levar também conhecimento de Deus nessas situações difíceis, situações, problemas, para a gente poder aprender a vencer em qualquer situação da nossa vida. Então já se inscreva, já ative o sininho para que todas as vezes que a gente produzir um conteúdo, você seja avisado. O Alexandre, nessa separação, vem sofrendo diversas acusações e vem conseguindo cada vez mais mostrar um outro lado, não é? O lado da verdade das coisas, do que foi que aconteceu e pelo que ele fala e também pelo que está sendo investigado. Desde o começo dessa separação, a Ana Hickman já tentou fazer várias coisas. Ela tentou entrar pela Lei Maria da Penha para poder jogar ele na cadeia, não é? Puni-lo severamente, mas aí não conseguiu entrar. Tentou tirar 3 vezes o filho da guarda compartilhada, acusou o Alexandre de estar armado, de ter uma arma sem registro e de estar ali colocando a vida dela em risco, e depois essa arma aí foi provada que não tinha arma, não existia essa arma. Depois tentou proibir na justiça dele citar o nome dela, mas a juíza deu uma lavada nela, assim, deu uma bronca, na verdade, nos dois, porque ela já estava falando no nome dele, falou em rede nacional e depois não queria que ele citasse o nome dela. A Ana tentou pegar todos os imóveis, né, deixando ele preso e com as dívidas. E tentou também que a irmã ficasse com determinado imóvel, queria que o ex bancasse as despesas dele por si, sem nenhum recurso. Ela tirou todos os recursos dele, toda a forma dele viver, sendo que eram os dois que tinham uma empresa e ele que fez o nome dela. Ela tinha um nome, ela era a manequim, mas quem fez todo o trabalho de divulgação, que levou o nome dela, que procurava a empresa, que procurou agentes, tudo foi ele, e ela queria deixá-lo, né, durante esse processo aí, sem nada, sem ter nem como se manter. Tramou uma farsa de que ele havia quebrado, não é, a medida protetiva lá em Itu, junto com Edu Guedes, e passou até a ser investigada por denunciação caluniosa por causa disso. Tentou usar documento
falsificado, que é um documento que foi comprado numa praça para falar que ele tinha desviado milhões, né? Não sei, 200 milhões, 300, 400 milhões, uma fortuna. O cara não queria dar direito do cara nem ter nenhum recurso, estava vivendo de favor na casa dos outros e dizendo que o cara tinha desviado com um documento que era falsificado. Tentou destruir a imagem do Alexandre Correia, que é o ex-marido dela, durante 45 dias numa narrativa unilateral. Só ela falava. Depois de 45 dias foi que ele foi se manifestar, que ele foi falar, e ela estava contratou até empresa particular para elogiar, para apagar mensagens negativas que estavam nas redes sociais dela. Ela anunciou um namoro, né, com Edu Guedes para poder... já estava ali a fumacinha subindo, as pessoas vendo algumas coisas, inclusive falando que isso já era de antes dela se separar, e aí ela vai e anuncia o namoro para tentar ali, né, criar um novo, né, uma nova direção ali, pessoas olharem para outro lado. Acusou essa ex-funcionária, junto com a funcionária, mais 19 pessoas que trabalhavam com ela, inclusive um banqueiro, um bancário, cartorário, né, o cara do cartório também, de formarem uma quadrilha para prejudicarem a vida dela. E no meio disso tudo aí, o filho dela entrou e desmentiu, né, dizendo que o pai nunca agrediu, porque ela disse que o Alexandre havia agredido, mas o menino disse que não. Então, veja assim, a polêmica que está em volta disso tudo. Aí, quando, né, vem as coisas não batendo, não dando certo, aí ela coloca essa funcionária, mas esses 19 pessoas, e essa funcionária trabalhava com ela há 18 anos, já está processando ela também, e diz que não. E agora a investigação leva para uma outra pessoa. A gente já sabe que eles já descobriram também na investigação que ela montou uma operação de moda e que teve que fechar lojas durante a pandemia, aí, porque aconteceu a pandemia, e aí eles quebraram. As investigações já tinham levado para esse lado, mas agora as investigações apontam, junto com isso, o doutor Miguel Ribeiro Pinheiro, que trouxe para eles uma solução milagrosa para eles resolverem todo o problema do endividamento deles, e trazia uma empresa americana que iria investir 33 milhões, né, de dólares na empresa dos dois, e aí eles pensaram que era uma coisa certa e aceitaram, ela e o Alexandre, os dois, que estão sendo aí taxados como péssimos administradores, bons de fazer o trabalho dele, ele no trabalho dele de marketing, divulgação do nome dela, de conseguir pessoas para poder dar visibilidade para ela e tanta coisa, mas péssimos para administrar, os dois, porque os dois aceitaram a proposta desse doutor Miguel Ribeiro, pelo que as investigações estão levando, né? Os dois aceitaram e foi justamente aí que eles levaram o golpe. Esse homem chegou a morar num apartamento deles enorme durante muito tempo, vivendo ali, tentou comprar o apartamento deles também, e se eles tivessem vendido o apartamento para eles, teria sido um golpe ainda maior, porque eles fizeram uma procuração, assinaram, né, uma procuração sem fazer a checagem. O Alexandre não fez, porque era ele que cuidava dessa parte administrativa, ele não fez a checagem, e a empresa que esse cara apresentou, que esse doutor Miguel Ribeiro Pinheiro apresentou, já estava falida há 1 ano. Se ele tivesse feito ao menos a checagem da empresa do homem, que o homem estava apresentando, ele ia descobrir que essa empresa não existia há mais de 1 ano. Então, essa condição aí deles entrarem nesse golpe desse homem foi que acabou de tumultuar, sabe, de completar aí o desmantelo da vida financeira dos dois. Não foi ele que fez nada do que foi acusado. Eles fizeram besteiras, cometeram erros,
ele teve uma péssima mesmo administração ali, porque nem consultar, né, assinar uma procuração sem ver se realmente a empresa era uma empresa, não é, idônea, uma empresa boa, nem isso ele não fez. Então, ele errou, cometeu erros, mas desviar o dinheiro que ele foi acusado, esconder dinheiro, falsificar a assinatura, todas essas coisas estão se provando que ele não fez nada. Aliás, nada do que ele foi acusado, porque até os funcionários têm falado o quanto que ela era rixosa, bruta, ignorante dentro de casa, e que ele brigou com pessoas, mas brigava por causa dela, que ele não tinha o hábito de ser grosseiro, de ser ruim, nem com os funcionários, nem com ela, mas ela sim era uma pessoa nervosa, estressada. Então, todas essas coisas estão vindo à tona. Eu imagino, não é, que ele não seja nenhum santo no meio disso, porque, sim, se uma pessoa fica estressando a cabeça da gente o tempo todo, a gente acaba ficando nervoso e falando besteira também, e a gente também fala, e também a gente erra. Mas de ser grosseiro, de ser aquilo que, não é, comumente se joga para a figura masculina, não se tem provado que ele seja. E dentro dessas condições que estão caminhando agora as investigações, ele tem conseguido provar que ele não fez nada do que está sendo acusado até agora, e isso sim vai dar oportunidade mesmo para ele depois processá-la, não é? Porque difícil a situação que ele ficou. Quem comprou a ideia, né, de que ele era ruim, muitas pessoas já viram que era mentira, que ela mentiu mesmo sobre ele. Ele errou muito, mas ela errou junto e ela sabia de tudo. A gente tem depoimentos de funcionários, até os funcionários, né? Quem está falando do comportamento dela foram mesmo os funcionários da casa que deram depoimento sobre todas essas coisas. Então, as acusações que ele vem recebendo eram mentira. Veja aí, ele vai ficar numa situação triste, né? Porque separação, todas as acusações que ele sofreu é triste, mas pelo menos ele vai poder dizer, olha, isso tudo aí não era verdade, eu não fiz essas coisas. O que você acha sobre essas novas descobertas, sobre, desde o começo, essa história dessa separação? Deixa aí nos comentários. Não sai daqui sem conhecer o material riquíssimo que a gente está preparando para vocês, inclusive, semelhante a ele, já está para ser lançado, a gente já vai jogar semelhante a eles, e até o final do ano, mais outro livro, Mentalidade de Leão, vai estar disponível para vocês. Olha, nós queremos que os homens cresçam, que tenham conhecimento, para que eles possam fazer sua própria defesa e mostrar a verdade, e acabar, quebrar esse ciclo que a gente tem vivido, dessas falsas acusações, e de o Congresso estar votando leis loucas o tempo todo para favorecer um lado. A gente precisa quebrar essas leis mentirosas e ainda gerar leis que sirvam para todos, não é? Nós temos leis poderosas no nosso país que já atenderia a necessidade de todos. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida e te abençoe grandemente.